Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa. Depois de decorrido 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa, o quadro, apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura. Intervalos de variação percentual. Tá? Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius e outra a 40 graus Celsius, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. A garrafa é fechada, 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16 graus Celsius. Qual selo deveria ser posto na garrafa térmica testada? Bem, pessoal, então, a ideia é que esse selo vai identificar, a variação de temperatura que essa garrafa sofre após 6 horas. Bem, o que ocorre dentro dessa garrafa térmica? No caso que foi feito na questão, temos uma combinação ali de água fria a 10 graus, representando em azul, e em vermelho, água quente a 40 graus. O que acontece? Entre esses dois, vai haver uma troca de calor entre eles. Uma troca de calor que no caso vai ser uma quantidade de calor sensível, porque como aqui a ideia eu tenho 10 e 40 graus Celsius e a água, não está no ponto nem de fusão nem de ebulição, Então, todo esse calor trocado entre esses dois corpos vai ser unicamente para a variação de temperatura. Então, utilizaremos o calor do tipo sensível, que se calcula da seguinte forma: massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. Bem, o que acontece, aqui temos uma troca. A água quente ela vai fornecer calor à água fria, até que os dois cheguem na mesma temperatura final. Então, a temperatura final no sistema aqui é o mesmo para os dois. E outro ponto é acertar ali a quantidade, que eu tenho 1/3 de massa fria para 2/3 de massa quente. O que significa? Eu vou ter uma quantidade maior de massa quente. No caso, 2 vezes eu tenho a massa quente, eu tenho massa quente sendo o dobro de massa fria. 1/3 é massa fria, 2/3 é massa quente. Então, massa quente vai ser o dobro da massa fria. Representamos dessa forma. Massa de água quente, massa de água fria. Pois bem, e então para dar início, o que nós utilizaremos? O calor sensível recebido pela água fria, ela vai ser igual ao negativo da quantidade de calor sensível cedida pela massa quente. Por que trabalhar dessa forma? Pelo seguinte: a água fria ela vai receber calor, enquanto a água quente ela vai ceder, então ela vai perder. Então, utilizo essa equação. Para que isso? Para descobrir a temperatura final desse sistema, que não vai ser 16, vai ser um outro valor. Mas daí iremos comparar com 16 para ver o quanto que houve de variação, ou seja, de perda de temperatura. Pois bem, quantidade de calor sensível, abrindo a fórmula, é, no caso, massa fria vezes o calor específico da água
que é basicamente o quanto de calor eu tenho que ceder à água para que cada grama aqueça 1 grau Celsius, vezes uma variação de temperatura que vai ser a seguinte: temperatura final menos a inicial, que é de 10 graus Celsius. Tá? Isso tem que ser igual a o negativo de quem? Da massa de água quente vezes o calor específico da água também, vezes a variação da temperatura, que é temperatura final, a mesma, menos a inicial da água quente, que é de 40 graus. Lembrando, né, pessoal, variação de temperatura é o quê? Temperatura final menos inicial. E no caso, ali, a massa fria temos 10 graus Celsius e a massa quente temos 40 graus Celsius. Bem, o que podemos fazer aqui inicialmente? Como temos a partícula C dos dois lados, o calor específico, podemos cortar eles, né? Tanto que a questão nem informa. Este menos eu vou colocar aqui dentro dos termos em parênteses, né? O que vai acontecer? O 40 vai ficar positivo, né, por causa do menos, que ele já tinha, menos com menos dá mais, e a temperatura final vai ficar negativa. Né? Então a gente pode até trocar os termos de lugar para ficar um pouco mais visível. Tá? Então olha só como é que ficaria. Massa fria vezes temperatura final menos 10 é igual a massa de água quente vezes 40 menos a temperatura final. Por que eu fiz isso? Bem, como a temperatura final ficou negativa e o 40 ficou positivo, eu coloquei na frente aqui para ficar esteticamente mais visível, né? Deixa eu botar um pouco mais para o lado aqui. Bem, próxima coisa que dá para fazer é o seguinte: como eu sei que a massa de água quente é o dobro da de água fria, eu posso substituir, em vez de mq, usar 2mf, que daí eu já posso cortar os termos. Olha só. Massa fria é igual a temperatura final menos 10 vezes, né? Que é igual a, em vez de massa quente, 2 vezes massa de água fria, né? Eu fiz a relação aqui. Vezes 40 menos a temperatura final. Daí então, ó, consigo cortar o termo mf, né? Aqui, sobrando apenas temperatura final. Como é que fica só então a nossa equação? Temperatura final menos 10 é igual a 2 vezes 40 menos temperatura final. Fazendo aqui o famoso chuveirinho, vou multiplicar o 2 pelos termos que tem ali dentro. Tá? Então, como é que fica? Temperatura final menos 10 é igual a 2 vezes 40 é 80, menos 2 vezes temperatura final, 2TF. Tá? Agora eu farei o seguinte: passo temperatura, o menos 2TF para o outro lado, fazendo soma, né? E passo o menos 10 para o outro lado, também fazendo soma, né? Fazendo operar aqui, estava subtraindo, né, o menos 2TF, passa somando. Menos 10 estava subtraindo, passa somando também. Né? Aquela ideia, letra para um lado, número para o outro. O que vamos ter aqui então? Que TF mais 2TF, né, eu passei para o outro lado, tem que ser igual a 80 mais 10, que eu passei para o outro lado também. O que eu vou ter? 3 vezes temperatura final, TF, igual a 90, que é 80 mais 10. Esse 3 passo para o outro lado, como ele está multiplicando, passo dividindo. Então, temperatura final vai ser igual a 90 divididos por 3. Tá? O que dá como resultado
que a temperatura final de equilíbrio é igual a 30 graus Celsius, né? Vamos só marcar aqui, 30 graus Celsius, eu trago para cá. Então achamos ali a temperatura final sendo igual a 30 graus Celsius, correto? Mas bem, o que acontece? A temperatura final medida não foi de 30, mas foi de 16 graus Celsius. O que houve? Daqui para cá, pessoal... Opa, vamos trocar de cor. Vamos usar o preto mesmo. Daqui para cá, aconteceu basicamente uma redução de 14% no valor. Ou melhor, de aproximadamente 50% a minha redução, né? Chegou quase a metade de 30 é 15, foi a 16, ou seja, reduziu quase em 50%, né, aquele meu valor. Ou seja, a variação de temperatura sofrida após as 6 horas foi uma variação de aproximadamente 50%, o que está no intervalo do selo B, que é de 40 a 55%. Então a nossa resposta, né, ficaria a letra D, que o selo que nós usaríamos seria o selo tipo D, que a variação é de entre 40% e 55%. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo. Certo? Eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima.